7h10. Hoje a gente vai estrear um quadro novo aqui no nosso programa, né? Que é o Fazendo a Diferença. Já contei pra vocês, são histórias reais de solidariedade, superação, transformação de pessoas que principalmente inspiram outras pessoas. E a gente aqui da bancada também. Então hoje a gente vai falar da Tati Rocha, que doou parte do fígado dela para salvar a filha, Ana Júlia. O caso ganhou uma grande repercussão aqui no DF e hoje elas resolveram, recentemente elas resolveram lançar um livro, Fígado e Coração, Amor e Superação. Muito legal, né? E a gente recebe então elas duas aqui hoje. Tati Rocha, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Metrópolis. Obrigada, boa noite. E a Ana Júlia, a filha, seja também sempre muito bem-vinda aqui, viu, Ana? Obrigada, boa noite. Eu queria começar então, Tati, para você contar para os nossos ouvintes como é que foi esse momento em que você descobriu o diagnóstico da Ana Júlia, como é que você chegou à decisão de doar 1/3 do seu fígado para salvá-la, porque eu acredito que por mais que seja uma decisão difícil, ela se torna fácil olhando as condições do pequeno ou da pequena, né? No caso, a Ana Júlia. Então, a Ana Júlia, nós descobrimos que ela estava doente quando ela tinha 2 meses e 18 dias, Nossa, né? muito pequena. Ela teve um quadro de convulsões porque ela tinha feito 2 derrames na cabeça por conta do fígado. Até então eu não sabia que ela tinha uma doença no fígado. E aí foi a partir dali que, coincidentemente, foi naquele dia 11 de setembro de 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas. Eu até cito isso no livro. E eu comecei uma guerra pela sobrevivência dela. Uhum. E nós fomos, assim, foi um dia de cada vez, uma batalha em cima da outra. E, por fim, nós fomos para São Paulo, porque todo o tratamento foi por lá, né? Já que fui eu a doadora. E aí o formato que a gente chama é um transplante intervivos. Eles tiraram um pedaço, 1/3 do meu fígado para doar para ela, porque ela tinha uma doença que chama atrisia de vias biliares. Essa doença é como se fosse assim, uma má formação no fígado, né? E leva, se você não cuidar, não tratar, você pode morrer, como alguns morrem. Então, assim, não foi... Eu desbravei. Eu não tive medo, eu não tive receio, eu só queria salvá-la. Então, não, é uma cirurgia grande, de 14 horas, é um corte grande no abdômen, mas eu não pensei em nada disso, eu só queria minha filha viva, então eu me joguei nesse processo, né? E fui compatível. E tá aqui a prova, né? Tá aqui. Viva! Viva, grande. Coisa boa. Vamos falar com ela então, Ana Júlia. Quando criança, ali, já né, depois do transplante, você provavelmente não sabia de nada, muito nova, né? Muito nova. E eu queria saber como é que essa experiência de sofrimento e recuperação moldaram quem você é hoje, porque você passou por muita coisa. Depois da transformação, ainda teve o câncer, doença hepática. Eu digo que eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso. Então, com certeza, a minha história, ela me moldou de uma forma positiva. Claro que eu carrego marcas físicas até, de várias cicatrizes, mas ao mesmo tempo é gratificante, assim, saber que eu cheguei até aqui, que eu passei por tudo isso. A gente ganhou muito conhecimento sobre a vida. A carcaça fica dura, né? Fica. Então, é uma história que eu não desejo pra ninguém, mas eu também não gostaria que ela fosse tirada de mim, porque eu tenho muito orgulho, assim, saber que eu cheguei até aqui, pelo que a minha mãe fez por mim. Então, vivências e vivências, mas que hoje, enfim, é uma história bonita que virou até um livro, né? Que isso, gente, muito legal. E eu fico muito feliz de estar estreando esse quadro aqui no Bate-Papo Metrópolis, né? Fazendo a diferença, contando uma história tão linda de mãe e filha. Tati, você transformou essa trajetória em crônicas no seu livro, né? Que capítulos, que partes dessas páginas aí foram mais difíceis de escrever? Que partes dessas histórias mais te tocou, mais tem um sentimento carregado aí? Então, eu acho que assim, eu já li o livro várias vezes, né? O livro foi, apesar de ter sido feito em 4 meses, mas eram histórias que estavam todas guardadas dentro de mim. Eu sabia que eu ia um dia colocar no papel, né? E aí eu pensei em montar um e-book, colocar, e depois virou um livro físico. Durante todo o processo, quando eu lia, relia e contava e escrevia e reescrevia, eu tive ali os meus momentos de cura. Eu chorei várias vezes, mas eu não chorei de mágoa ou de
como se eu fosse uma vítima, me vitimando, não, eu chorei de superação mesmo, de alegria, porque eu falei, caramba, a gente venceu, nós conseguimos, a gente chegou aqui e a gente pode falar que a nossa história tem um final feliz. Com certeza. E tá aqui o livro nas minhas mãos, aqui, ó, Fígado e Coração, Amor e Superação, para você que está nos acompanhando pelo nosso site, radio.metrópolis.com, ou pelo aplicativo Rádio Metrópolis 104.1 FM. Tá aqui, ó, tô mostrando aqui nas nossas câmeras interativas com os nossos ouvintes, com os nossos internautas, o livro, super sucesso. Tati Rocha e também a Ana Júlia fizeram questão de lançar aqui na Rádio Metrópolis. Muito obrigado, inclusive, por essa oportunidade. E eu já falando de livro, inclusive, quero fazer uma pergunta para Ana Júlia, porque no livro ela cita, né? Eu tenho um pedacinho da minha mãe dentro de mim, abre aspas e fecha aspas. E Ana Júlia, agora adulta, com 24 anos, o que essa frase ela representa para você no físico e também no emocional? No físico, eu diria que é um marco, assim. Eu tenho essa cicatriz enorme dizendo que a minha mãe salvou a minha vida. Então, para mim é muito gratificante. Eu nunca vou conseguir demonstrar o suficiente o que ela fez por mim, assim. É um amor incondicional. E emocionalmente falando, eu posso dizer que nós somos duas pessoas muito diferentes em muitos aspectos. Então, é muito bom ter isso, essa semelhança. A maior semelhança que eu poderia ter com a minha mãe é essa prova de amor. Então eu fico muito feliz. É realmente um pedacinho que eu tenho dela. Gente, que coisa mais linda, né? Dá pra ver nos olhos dela que a mãe é tudo. E tá todo mundo emocionado aqui. Que história incrível, que história linda, Ana Júlia, Tati. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui no Bate-Papo Metrópole. De verdade, de todo o nosso coração. Inclusive, eu até abro espaço aqui pro nosso Metrozap 8220-1041, ouvinte. Pode mandar. Eu sei que você aí tá emocionado também. Pode mandar um recado aqui para as nossas convidadas de hoje. Super convidadas, viu? Tati Rocha e Ana Júlia. Tati, para as famílias aí que enfrentam situações similares, o que você gostaria de dizer para mães, pais ou responsáveis que estão diante de uma doença grave do filho, da filha? E qual mensagem você deixou no livro para inspirar essas pessoas? O meu livro eu falo muito de fé, né? De amor, de coragem. E, assim, o que eu tenho para dizer é que não desistam, sabe? Eu fui muito disciplinada. Tudo que falavam para eu fazer para os médicos falavam, eu fazia. Eu tentei ajudar da melhor forma. Eu não desisti, eu nunca desisti. Mesmo quando tudo parecia que estava desabando, eu estava ali na minha fé, firme e forte. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que não desistam, sabe, que acreditem, porque esses dias eu gravei um vídeo falando assim que, gente, é para entender que no final tudo acaba bem, tudo termina bem, sabe? Basta a gente acreditar e confiar em Deus, nas pessoas que estão do seu lado, trabalhando por você, te ajudando, todos os anjos que aparecem, a gente tem que confiar e entregar. É isso. Então, essa foi Tati Rocha, Ana Júlia. Muito obrigado, né, pela participação. Lembrando que a Tati Rocha é a escritora do livro Fígado e Coração, Amor e Superação. E a filha, Ana Júlia, é a própria personagem, né, que deu vida a esse livro, literalmente. Tati, Ana Júlia, muito obrigado pela participação aqui com a gente no Bate-Papo Metrópolis. Obrigada, Metrópolis. Obrigada pela oportunidade. E, assim, eu espero que o livro semeie muita esperança, muita fé, muita coragem no coração daqueles que lerem. Muito obrigada também por nos receber aqui. Espero que a nossa história reverbere amor e também um recado de que o transplante salva vidas. É isso, o transplante salva vidas.